O que eu faria se tivesse R$ 2.000 para investir em equipamentos na alimentação natural? Sejam bem-vindos à aula de hoje, falando um pouquinho ainda sobre equipamentos hoje para alimentação natural. Como é difícil, né, a gente medir quais serão as necessidades, ainda mais quando a gente está num caminho novo. Como sempre, você instalar ou renovar a sua cozinha atual é sempre um grande desafio, tá? Então, para isso se tornar mais tranquilo, você precisa ter um planejamento para definir quais serão os equipamentos que vão te auxiliar nesse processo e você vai poder entregar um produto seguro e também que seja o pretendido. Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Continuando aí com o nosso tema de equipamentos, quem está acompanhando aí todas as aulas sabe que a gente já fez uma aula exclusiva falando de equipamentos, como planejar, fazer esse planejamento para definir quais serão. E a gente já veio aí com uma aula conversando sobre o investimento de confeitaria pet e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação natural. Primeira coisa que eu queria deixar bem clara aqui, que tem muita gente que tem dúvida sobre esse assunto, tá? Qual é a diferença entre equipamento e utensílio? Então, utensílios é tudo que você vai utilizar para entregar esse produto, tá, pessoal? Utensílios são panelas, talheres, rolo de massas, enfim, tudo que você vai utilizar para produzir esses nossos petiscos ou então alimentação natural. Os equipamentos, para ficar mais fácil para vocês, o equipamento no geral, tudo que vai na tomada é um equipamento, né? Que são aí esses equipamentos que a gente vai utilizar para fazer a produção desses petiscos ou alimentação natural, né? Não é, né, o pé da letra, vamos dizer assim, tá, pessoal? Por exemplo, o fogão, né, que muitas vezes aí não vai na tomada, ele também acaba sendo um equipamento, tá? Mas só para ficar mais fácil aí na cabeça do pessoal para entender qual é essa diferença, né? Então, assim, bastante gente vem me falar, tá, mas é a questão das panelas, Carol, é a questão dos cilindros, né? Então, vamos separar bem isso aí para a gente poder entender e definir certinho qual é essa grande diferença dos dois. Então, falando em investimento na alimentação natural, né, pessoal? Quem está produzindo já para confeitaria pet já tem uma série de equipamentos que podem também ser utilizados na alimentação natural. Mas se você está começando, tá? Não está fazendo na sua casa, aonde vai ser importante de você investir esse dinheiro? Então hoje, né, pessoal, falando aí em R$ 2.000, é muito fácil a gente achar um destino para esse dinheiro e às vezes é apenas em um equipamento, né? Então, vamos começar aí falando de um equipamento extremamente necessário para alimentação natural. O primeiro deles é um fogão, né? Sem um fogão você não consegue fazer essa produção de alimentação natural. Carol, mas e o forno? Eu posso utilizar um forno para fazer alimentação natural? Pode sim. Existem aí várias formas, né, de a gente entregar esse produto. Então, temos aí fazer a cocção desses ingredientes, sendo proteínas, carboidratos, vegetais, vísceras, enfim, tudo aí que compõe a dieta, né? Pode ser feito no fogão ou então pode sim ser feito no forno. Mas se eu tivesse apenas R$ 2.000 para investir, com certeza eu investiria em um fogão, né? Um fogão industrial, hoje de 4 bocas, a gente consegue aí achar entre R$400 e R$500. Você consegue fazer uma produção muito grande, né? Claro, as bocas dos fogões industriais, elas têm aí uma capacidade bem melhor do que as de fogões, né, que estão aí na sua casa. Então esse é o primeiro ponto aí que eu acho importantíssimo para quem está produzindo. Carol, eu já tenho meu fogão, né? Eu já tenho fogão na minha casa, eu estou começando agora, eu ainda não tenho muita demanda para alimentação natural. Você acha que deveria comprar um fogão? Se você já tiver, né, pessoal, se você já tiver aí um meio de fazer a cocção desses ingredientes e o teu investimento for baixo, né, nesse valor aí de R$ 2.000, eu indicaria você a manter apenas o fogão que você já tem
e deixar para fazer o investimento aí a hora que a sua produção aumentar. Mas se você for investir já de início, já vale a pena você pensar em um fogão industrial que vai agilizar muito, muito, muito a sua produção. Além de você conseguir fazer um volume bem maior, né? Colocar aí panelas muito grandes no fogão que vão também diminuir o teu tempo de preparo, né? E você vai conseguir entregar um produto muito mais rápido. Então, fogão essencial, né? Então, isso a gente não tem nem o que conversar. Você precisa de um fogão, mesmo que você faça a maior parte da cocção em um forno, né? Se for aí, se você preferir fazer essas alimentações natural, ainda assim será necessário um fogão. Então, por esse motivo, eu investiria, tá, em um fogão industrial. Próximo, gente, com R$2.000 eu escolhi 3 equipamentos aqui que eu acho importantíssimos para vocês conseguirem aí ter sucesso e entregar um produto de qualidade, tá? Então, o meu segundo equipamento aqui seria um freezer. Então, hoje em dia, a gente encontra aí uma infinidade de freezers na internet, né? Então, você encontra freezers novos, né? Apenas o freezer, não geladeira com freezer, a partir de R$1.000, em freezers pequenos. Então, desses tradicionais, aí a gente encontra os verticais, os horizontais, em média de R$1.000 até R$5.000. Então, eu investiria em um freezer pequeno, né? Eu vi ali na internet, né, algumas opções. Então, uma média aí seria em torno de R$1.200 para você ter um freezer pequeno e novo, tá, pessoal? Lembrando que aqui a gente está falando de equipamentos novos, tá? Não que não compense você comprar um equipamento usado, né? Existem aí várias opções de equipamentos usados. Claro, sempre tomar muito cuidado, principalmente no caso de freezer, tá, pessoal? Ver se foi feita a manutenção, se foi colocado gás desse freezer, para não te ocasionar um grande problema. Então, falando de equipamentos novos, em torno de R$1.200 a gente já encontra alguns freezers pequenos, né? Que seria aí adequado para essa demanda. A parte mais importante, né? Se você já tem aí, se você já está na confeitaria pet, é claro que você tem uma geladeira, né, pessoal? Então, o principal, né, se você já tem essa geladeira, seria você separar as matérias-primas do produto final. Então, esse freezer novo, eu investiria nele para colocar apenas matéria-prima pronta. Isso significa o quê? Né? As carnes, essas matérias-primas que não tiveram nenhum tipo de cocção, para não ter nenhum risco de contaminação, elas devem ficar em outro lugar, tá, pessoal? Então, por isso que vocês precisam investir em um equipamento que seja aí destinado a apenas o produto final, tá? Isso porque, se você está começando a pensar em trabalhar com alimentação natural, né? Se você faz esse congelamento nesses freezers convencionais, a gente trabalha aí com congelamento rápido, né? Ou ultracongeladores, ou enfim, ou câmara fria, aí equipamentos que chegam a menos 18 graus. Então, se você está começando agora, pensa comigo, se você tiver um freezer cheio de coisa, tá? E você vai fazer a venda de uma alimentação natural. Isso é diferente quando você está produzindo apenas para o teu animal de estimação, né, pessoal? Mas quando você está produzindo para venda, imagina aí você ter um freezer cheio de coisa, enfim, com carnes, com outros tipos de produtos, até mesmo aí produtos de consumo, né, do pessoal da sua casa, que tem muita gente que tem a sua confeitaria em casa. Então imagina o perigo que vai ser para todas as matérias-primas que já estão dentro desse freezer e também para o produto que você está fabricando. A partir do momento que você insere, né, uma grande quantidade de coisa descongeladas dentro de um freezer, ele acaba perdendo um pouco a sua capacidade, né? Então, tudo que está ali já congelado, se você colocar uma quantidade muito grande de coisa, ele vai acabar oscilando a temperatura e a gente pode aí colocar esses produtos em riscos, ou produtos que já estão dentro desse freezer e também essas matérias-primas que vocês estão inserindo. Por isso é importantíssimo, tá? Nesse primeiro momento, mesmo que você não tenha aí condições de comprar um grande equipamento, você destinar a um freezer apenas para as matérias-primas prontas.
Carol, não tem condições, não tenho investimento para isso, quero fazer alimentação natural. Como que eu posso deixar seguro dentro do mesmo freezer, tá? Matérias-primas e também a alimentação natural. Primeira coisa, você não consegue produzir uma grande quantidade porque vai entrar o produto em risco por causa dessa oscilação. Outro ponto é que a alimentação natural, a gente precisa fazer o congelamento rápido. Diferente de quando a gente fala em descongelamento, que a gente recomenda aí que seja feito descongelamento de forma lenta, retirando do freezer, colocando na geladeira e esperando aí sem oscilar também tanto essa temperatura. Quando a gente está falando de um produto que ele vai ser congelado, ele deve ser congelado de imediato, tá, pessoal? Logo depois de você embalar, né, essa comida, ela já deve ir ao freezer. E o que acontece, né? Como a gente já tá falando aí. Se você insere muitas porções dentro do seu freezer e ainda elas estão aí mornas, vamos dizer assim, o equipamento ele vai acabar oscilando. Então, por esse motivo, tá? Seria muito mais interessante você ter equipamentos separados. Se você tiver o mesmo equipamento para fazer o congelamento, tanto de matéria-prima quanto de produto final, o que vai acontecer? Você vai precisar separar esse espaço, né, para conseguir aí inserir tudo. No caso desses freezers de gaveta, né, se você for trabalhar com eles e for colocar matéria-prima dentro, sempre coloca na parte de baixo do freezer e deixa para colocar os produtos prontos, né, que você está fabricando na parte de cima. Isso porque se acontecer algum tipo de acidente, né, por exemplo, uma carne onde você vai fazer o congelamento no seu freezer e ela está descongelada, né? Então, quando você coloca dentro do freezer, se você coloca na parte de cima e tem um furo no saco, alguma coisa nesse sentido, o que vai acontecer? O suco, o sangue da carne, né? Ele vai acabar escorrendo nas tuas próprias porções, que são aí para venda. Então, tomar esse tipo de cuidado. Mesmo caso aí quanto aos outros tipos de freezer, né? Normalmente eles têm duas aberturas, você pode fazer uma separação, até mesmo colocando algum tipo, fazendo uma barreira mesmo, fazendo uma separação com uma placa de PVC, tá? Alguma coisa nesse sentido, para você conseguir separar bem esses produtos. Outro ponto, quando você mistura as matérias-primas e os produtos finais, fica muito complicado você fazer além do armazenamento depois dessas porções. Então vamos lá, a gente fez a comida, a gente colocou no freezer, elas esticadas, claro, né, para fazer o congelamento, né? Então tome muito cuidado quando vocês forem fazer esse congelamento. É muito importante quando você vai fazer a venda, essas porções aí estar bem esticadinha, bem bonitinha, não só porque você está vendendo ela, mas você já tem que pensar aí no armazenamento dessa comida na casa do seu cliente, né? Então imagina e uma porção toda uma diferente da outra, onde a gente não consegue nem armazenar uma do ladinho assim, ocupando um grande espaço no freezer do cliente. Então logo depois de ser feito o congelamento, né, dessas porções, depois de esticadas, você vai precisar colocar junto essas porções, então separando por clientes dentro de sacolas ou caixas, e também vai precisar fazer o armazenamento dessa forma, né, pessoal? Seria muito fácil para mim falar para vocês assim, não, aí você vai fazer a comida, vem o cliente, pega essa comida e você produz outra comida, porque não é assim que acontece não, tá, pessoal? Às vezes você marca com o cliente a retirada, segunda-feira você pode retirar. O cliente vai retirar na quarta, na quinta-feira e você vai precisar pensar nesse espaço para armazenar também essa matéria-prima. Então, por isso que é tão importante você ter um equipamento destinado apenas aos produtos finais, tá, pessoal? Então, pensem bem na hora que vocês for fazerem esse investimento, tá? E tomem muito cuidado com a contaminação cruzada aí entre matéria-prima e produto final. Falei 3 equipamentos aqui que seria a minha escolha hoje, né? Então a gente já escolheu aí um fogão industrial, um freezer e quem adivinha aí qual seria o meu último equipamento dentro desse investimento? Só lembrando aqui que eu tô falando como se vocês tivessem R$2.000 à vista para investir e é somente isso, né?
Muitas vezes vale a pena aí você já pensar a longo prazo, né? Muitas vezes comprar um equipamento melhor, que custe um pouco mais, que você consiga fazer o parcelamento, né? Não se apertar, mas já ter aí uma capacidade maior de produção. Meu terceiro equipamento para conseguir aí produzir, né? A alimentação natural, não deixaria de jeito nenhum de ter esse equipamento, é um processador. O processador, ele auxilia muito aí no tempo de preparo dos alimentos, né? Claro, imagina você picar um monte de vegetais enquanto você pode apenas bater no processador, né? Claro que é necessário fazer cortes nos vegetais, né, pessoal? Então, por exemplo, um chuchu, né? A gente vai colocar ali dentro de um processador. Depois de higienizado, a gente parte ele em 4 ou 6 partes e já colocando, inserindo dentro de um processador, aí a gente tem pedaços bem pequenos. Além de agilizar todo esse processo de produção, você ter um processador também vai fazer com que a aceitação da alimentação natural seja maior. Isso porque a gente tem vários pets aí que são, além de seletivos, eles conseguem separar todos esses pedacinhos, tá, de vegetais aí. Até mesmo para alguns carboidratos, tá? No caso aí do grão de bico, por exemplo, a gente utiliza muito grão de bico aqui na Chef de Animais. E como que ele vai na alimentação? Se a gente mandar o grão de bico, tá, naquelas bolinhas do grão, gente, os pets não comem. É muito difícil um pet que aceita comer o grão de bico dessa forma. E o processador, ele acaba auxiliando muito. A gente consegue, depois do cozimento, fazer o processamento desse grão, né? Então, ele fica aí como se fosse uma pasta, ele ainda fica bem soltinho, bem sequinho, sabe? Fica bem mais parecido até mesmo com uma farofinha, assim. E você consegue misturar. Então, você misturando, né, um carboidrato processado, os vegetais processados e uma carne moída ou processada, vai fazer com que aquela alimentação ela fique muito saborizada. Não vai ter como o pet selecionar somente o que ele quer comer, entende? Então, ele vai acabar consumindo a dieta toda e você também vai ter uma opção a mais no seu cardápio para oferecer para o seu cliente, tá? Então, existem clientes que não gostam de comida processada, Carol? Existe sim. A gente tem alguns clientes que pedem aí para ir em pedaços maiores. Normalmente são pets que consomem muito bem a alimentação, não tem recusa de nenhum ingrediente. Mas vou comentar aqui, já falei para vocês sobre o Flocos, né? Mas para quem ainda nunca ouviu as historinhas dele, o Flocos ele tem 32 quilos. E ele não come nada, nenhum tipo de vegetal, nenhum tipo de fruta, se eu oferecer somente esse produto para ele. Então, para a alimentação natural dele, dando tudo processado, por exemplo, um risoto, né? Hoje o Flocos está numa dieta de restrição aí há bastante tempo e ele só está comendo arroz. Então, o arroz misturado com aquela carne moidinha e os vegetais bem trituradinhos, bem processados, fica impossível ele selecionar apenas a carne, por exemplo, para comer. E ele acaba consumindo toda a alimentação natural com muita tranquilidade. Então, assim, não é todos os clientes, né, que vão aceitar, mas se eu puder dar uma dica para vocês, pessoal, sobre alimentação natural, vale muito a pena você comercializar dessa forma, tá? Outros clientes, né? Então tem alguns que pedem, a gente acaba fazendo muitas vezes naquelas aranhas, sabe, pessoal? Que é para tipo cortar batata, assim, a gente consegue fazer quadradinhos pequenos. É um equipamento, aranha, cabrita também é conhecido esse equipamento. É uma maneira aí de a gente diminuir os pedacinhos, né, e manter eles. Principalmente no caso das batatas, né? As batatas, se a gente bate no processador e faz o cozimento, ela vai acabar virando um purê, né? Então fica uma comida muito pastosa, não fica interessante. Normalmente os tutores acabam não gostando, né? Essas comidas mais pastosas, mais liquidificadas, a gente usa muito para casos
de internação, por exemplo, aí os pets que não estão comendo muito bem, até mesmo algumas dietas líquidas a gente acaba aí fabricando, tá? Literalmente batendo a comida com a água, né? Então você faz a pesagem aí da quantidade de comida adequada para o dia do cão e liquidifica, né? Gatos também aceitam muito bem a comida em forma de pasta. Então, o processador, ele também vai te auxiliar nesse momento para esse tipo de cliente. Depois de você fabricar toda a comida, é muito fácil você processar, né, num processador essa comida, no caso de pasta, sem você ter que adicionar nenhum tipo de líquido. Então, o processador também vai servir para esse ponto, tá, pessoal? Tenho um cliente, apenas um cliente, que gosta de pedaços grandes. Então, assim, pedaços realmente grandes, tá, pessoal? Então, tem um cliente que ele come, cada vez a gente foi aumentando, mas são pedaços em torno de 5 centímetros, tá? São quadradinhos de 5 centímetros, onde são feitos os cortes de todos os tipos de vegetais, tubérculos, então todos vão dessa forma. Esse cliente, ele é um bulldog inglês, tá? E ele só consome peixe, por sinal, inclusive vão os filés de peixe inteiro dentro do saquinho, então pedaços. Então você consegue adequar também de acordo com o seu cliente. Esse caso desse cliente que eu estou comentando agora, esse bulldog inglês, o que acontece? Como ele tem os bochechonas, né? Quando ele ia comendo, principalmente coisinhas pequenas, como arroz, por exemplo, que é uma coisa que o tutor pede já, essa cliente ela só consome agora tubérculos, né? Então, inhame, batata. Por quê? Pequenininho demais o arroz ou o macarrão, com a carinha deles acabava aí sempre caindo muito, né? Então, na hora que ele ia consumir, acabava vazando aí da própria boca. E o cliente, né, um dos relatos dele era isso. Ele falava, eu tenho que catar o arroz ou o macarrão pela casa inteira. Nesse caso, como essa cliente ela é tranquila demais, assim, consome qualquer tipo de produto, nada seletiva, foi a maneira aí que ele foi nos auxiliando, claro, porque sempre depende do tutor, né, pessoal? Então, o tutor tem que observar e nos dar a oportunidade também de ir adequando a dieta. Então, voltando um pouquinho, né, que eu acabei saindo um pouco do nosso assunto anterior, aí, contando histórias, esses 3 equipamentos são os principais para você conseguir aí ter sucesso, segurança para investir, né, e também para oferecer esses produtos. Então, fazendo aí um release de tudo que a gente já conversou, os 3 equipamentos que eu investiria hoje, tendo R$2.000 para comprar em equipamentos para alimentação natural, seriam esses 3. Um fogão industrial, um freezer exclusivo aí para matérias-primas não, exclusivo para produtos finais, e também um processador. Carol, quanto custa um processador, né? A gente acabou aí não falando de preço. Um processador, um mini processador hoje você encontra por torno de R$120. Mas para alimentação natural, no mínimo você precisa aí de um equipamento médio, né? Então, em torno de R$300 você encontra aí processadores. Processadores industriais, Carol, quanto custa um processador industrial? Existem alguns tipos de processador que são processador e liquidificador, tá? Então, a gente encontra aí a partir de 3 litros, se eu não me engano, acho que é isso, 3 litros. Esses equipamentos, eles vão custar entre R$1.200 até R$5.000, tá, pessoal? Então, se você está começando agora, você pode investir nesses equipamentos aí, utensílios domésticos mesmo. Nós começamos assim, tá, pessoal? Então, hoje a gente tem aí mais... temos vários processadores, né, de todos os tamanhos, claro que a maioria são desses industriais, todos de inox. É um equipamento que tem uma durabilidade incrível. Então, como eu já comentei, a minha ideia aqui hoje foi trazer realmente aí na verdade para vocês, se eu tivesse R$2.000 para investir em equipamentos, né, novos e à vista. Mas falando um pouco para vocês assim, em questão de realidade, se você tem
o planejamento de crescer nessa área, de aumentar a sua demanda e ter a possibilidade de fazer esse investimento parcelado e comprar equipamentos melhores ou maiores, né? Vale muito a pena, tá, pessoal? Se você está investindo mesmo na alimentação natural, vale a pena você ter equipamentos que têm uma durabilidade maior, uma fácil manutenção e também sempre pensem quando vocês forem comprar qualquer tipo de equipamento, né, ou utensílio, em questão aí da higienização desse equipamento, tá? No caso de processadores desses domésticos, é muito fácil fazer a higienização deles, tá? No caso dos equipamentos industriais, aí, dos processadores, é necessário você realmente tirar a peça de dentro e a peça de baixo, né? Para conseguir fazer essa limpeza adequada. Como os liquidificadores, por exemplo, né? Tradicionais aí, onde você precisa fazer o desencaixe dessas peças para conseguir fazer uma boa higienização, tá, pessoal? Então, apenas um detalhe aí para complementar a nossa aula de hoje planejem, isso é o principal. Se você está assistindo apenas essa aula sobre como investir em equipamentos na alimentação natural, eu recomendo você assistir a nossa aula que está aqui no feed, onde eu dei várias dicas na hora de comprar equipamentos para confeitaria pet e a gente já consegue aí encaixar também para alimentação natural, tá, pessoal? Então, o ponto principal é você planejar, tá? Como você vai investir, quais serão aí os seus focos de venda ou como você vai vender esse produto para você ter demanda para conseguir investir cada vez mais na sua confeitaria pet. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Semana que vem tô aqui de novo com uma aula muito bacana. Não percam, a gente vai fazer aí no começo da semana os posts falando dos temas das aulas, tá, pessoal? Tenho certeza que o tema da próxima semana vai encantar todo mundo. Tô preparando uma aula com muito carinho para vocês. Tenham um ótimo finalzinho de semana aí, já estamos na quinta-feira. Um beijo grande para vocês. Muito, muito obrigada pela companhia e vamos lá que é só quinta-feira, né, pessoal? Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.